Depois de quase um ano que eu comecei a investir, eu me perguntei, mas quando eu deveria vender uma ação? E foi justamente nisso que eu comecei a investir e entendi 6 momentos que você deve vender sua ação. Isso é a dúvida de muitas pessoas, inclusive chega lá no meu Instagram. Então, fica nesse vídeo até o final, porque meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações e curta esse vídeo para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. Sem mais delongas, a primeira maneira de você vender suas ações é justamente pelo fato da empresa que você fez o investimento perder os fundamentos básicos que o fez investir. Sendo assim, vamos colocar como um exemplo aqui uma determinada empresa que você investiu por conta da lucratividade dessa empresa. Se a empresa começa a não ser mais lucrativa, começa constantemente a entregar resultados de prejuízo, então o motivo pelo qual você fez o investimento, ele perdeu aquele fundamento e essa é a primeira maneira de você vender uma ação. A segunda maneira e a pior de todas é você vender uma ação por necessidade. Sabe por quê? Geralmente o mercado entende quando você vai vender por necessidade e nesses momentos que o mercado está em baixa. Imagina só, você pensava que a bolsa de valores não se desvalorizava ao longo do tempo e chegou a pandemia para mostrar para você que em determinados momentos a bolsa cai e cai bastante. Como naquele momento lá no início de 2020 caiu 40%. Você desesperado, não tinha uma reserva de emergência, imaginando justamente porque estava totalmente seguro investindo em boas empresas, precisou vender por conta de uma necessidade e é geralmente aí esses os piores momentos porque é onde você perde mais dinheiro. Então muito cuidado com as vendas por necessidade, mas não deixa de ser um momento que você tem que vender, não tem o que fazer. Se você necessita, pega o dinheiro porque é melhor do que você precisar recorrer ao empréstimo. O terceiro momento está ligado a problemas de governança corporativa. No livro de Décio Bazin, Faça a Fortuna com Ações, se você não leu, acesse o link aqui embaixo para você ler, porque ele é excelente para todos os investidores, mas principalmente para aqueles que estão iniciando. Ele falava o seguinte critério: aquela empresa em que eu fizer investimento e tiver problemas com a governança, seja de corrupção ou aconteceu qualquer outra coisa dentro da empresa que me faz perder a confiança, eu não conto outra, não espero nenhum segundo. Eu me desfaço enquanto sócio de uma determinada empresa. Ou seja, eu vendo minhas ações. Então, esse é justamente o terceiro critério para se vender uma ação. Vou até colocar como comparativo aqui, nada de recomendação, uma empresa chamada IRB, uma empresa de resseguros. Lá no início, que agora não vou me lembrar, mas teve um problema de governança corporativa na empresa, em que soltaram fake news via fato relevante, tinha políticas de remuneração bem esdrúxulas e controversas que poderia se criticar, e teve esse escândalo de problema de governança como um todo na ilha. Se naquele momento, quando você ficou sabendo do primeiro ocorrido, você tinha evitado de perder um grande volume financeiro, porque a empresa se desvalorizou mais de 70% desde aquele ocorrido. Mas se você tivesse feito assim como Décio Bazin, o quanto antes vendido, você não estaria passando por essa situação. Não significa dizer que uma empresa passando por problemas de governança corporativa no futuro, você não possa investir nela. Porque geralmente quando acontece isso, a CVM, que é o órgão regulamentador da nossa bolsa aqui brasileira, ela cai em cima e aquelas pessoas elas saem dos cargos e entra uma nova direção, e aí se essa nova direção trazer uma confiabilidade para você, você pode fazer um investimento e aí cabe a você analisar melhor quanto a isso, mas um problema de governança corporativa é muito sério e requer sim que você venda as ações quando acontece isso. Isso no meu entendimento, mas deixa aqui nos comentários o que você acha também sobre isso. Quarto momento para você vender uma ação é se a ação se valorizou demais e passou a apresentar maiores riscos do que potenciais de retorno no longo prazo.
Então vamos com um exemplo aqui. Você faz um investimento em uma determinada empresa, imaginando que de acordo com suas perspectivas e dos porquês que você fez de analogia para fazer um investimento naquela empresa tinha muito potencial para destravar valor, porque ela ia fazer determinados investimentos X, Y, Z. Vamos supor que essa empresa chegou a fazer os investimentos X, Y, Z e você observou que essa ação se valorizou 100, 200, 300% e não viu maiores perspectivas de crescimento para essa empresa tão tamanho para quanto foi a valorização passada dessa empresa. E aí ela começou a apresentar para você maiores riscos do que potenciais de retorno. Você vai lá e vende as ações dessa determinada empresa. É muito válido salientar que quando a gente investe em ações, você entendeu o que está por trás das ações. Você sempre pensar na analogia que a gente não está investindo em ações diretamente, a gente está investindo em empresas, se tornando sócio de grandes negócios e participando de grandes projetos também. Diante dessa realidade, a gente chega no quinto ponto, no quinto momento, para você vender suas ações, que é justamente quando você quer fazer um rebalanceamento de carteira. Colocando como exemplo uma empresa que se valorizou 50%, 100% na sua carteira e para você não se sente mais confortável com a participação que essa empresa está tendo na sua carteira de investimentos, porque a gente sabe, e se você não sabe, vou te dizer agora, é muito importante que a gente diversifique os nossos investimentos. E diante desse sentido, aquela empresa que se valorizou demais, ela passou a ter 50% da tua carteira como um todo, então você vai lá e pode fazer uma determinada venda para fazer um outro investimento que inclusive para você pode representar maiores potenciais de retorno que aquela determinada empresa e o principal, para você se sentir tranquilo, porque você não está se sentindo confortável com aquela porcentagem que a empresa passou a ter participação na sua carteira de investimentos. O sexto e último ponto está ligado ao custo de oportunidade. Meu Deus do céu, Isaac, o que é o custo de oportunidade? De maneira simples para você, o custo de oportunidade é justamente o custo de eu abrir mão de alguma coisa. Vamos de maneira prática aqui. Então, amor, qual seria o custo da oportunidade de você não trabalhar? Não ter renda. E o que mais além disso? O que ocasiona você não ter renda? Independência financeira. Dependência financeira, exatamente. Ela não teria tanta liberdade como ela tem hoje em relação ao dinheiro para fazer determinadas ações. Tem uma maior liberdade quanto a isso. Então, se eu abro mão de trabalhar, esse é o meu custo de oportunidade. Eu não ter renda, depender dos meus pais e perder minha independência como um todo para tomar determinadas decisões. Nos investimentos funciona da mesma maneira. Então, o custo da oportunidade é eu abrir mão de uma determinada empresa porque eu achei, inclusive, uma outra oportunidade melhor de investimento. Sendo assim, eu desfaço daquela ação que eu tinha, olho o meu custo de oportunidade e faço um outro investimento. Essa é a sexta e última maneira para você vender suas ações. O que você achou desses 6 momentos que eu considero na minha filosofia de investimentos para vender minhas ações? Deixa aqui nos comentários e simbora investir. Um grande abraço para todos vocês e tchau!